Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga, onde falamos tudo sobre o mercado de trabalho, carreira e hoje interligado à questão da tecnologia inserida nesse meio, né? Desde a inteligência artificial, também processos de automação e a tecnologia em si, como é que ela influencia ou não processos de recrutamento, metaverso, evolução, o futuro que já se faz presente? Comigo, Arthur Igreja, especialista em tecnologia, para falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto, né, Arthur? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, exatamente. Arthur, como podemos olhar tecnologia e mercado de trabalho? Qual a sua análise inicial? Cada vez mais interligadas, então tecnologia transbordou completamente de profissionais da tecnologia. Então hoje nós temos absolutamente todas as profissões com algum grau de tecnologia e essa parcela está crescendo. Ou seja, no passado a tecnologia, até mesmo dentro das empresas, era tratado pelo setor de TI, nós tínhamos uma vertical, parecia uma coisa separada e hoje é absolutamente transversal. Então, difícil imaginar uma profissão hoje que não é importante para o profissional ter essa intimidade, essa ambientação com a tecnologia. Claro, até porque antes a gente tinha só aquela questão de uso do computador, Exato. de algumas plataformas, mas hoje é o uso constante, até porque não só o cenário da pandemia que trouxe a digitalização, que foi inicialmente forçada e hoje a gente não se vê sem, né? Mas também acelerou em meses o que poderia haver em anos, mas houve então essa aceleração e essa adaptação necessária, não é? Com toda certeza, e não só do lado dos consumidores, como nas empresas. Então, o perfil de profissional mudou muito. Então, profissionais que achavam, puxa, eu fiz marketing, mas não gosto muito de tecnologia. Esse profissional tem que incorporar a tecnologia no seu dia a dia, e isso vale para absolutamente todo mundo. Sem contar o papel das redes sociais, porque afinal de contas, até para a pessoa conseguir alavancar a sua carreira, ela utiliza Instagram, LinkedIn, então ela tem que ter esse conhecimento. E a comparação que você fez é muito feliz, porque lá nos anos 90 e nos anos 2000, nós falávamos, por exemplo, de pacote de ferramentas de produtividade. Então a pessoa tinha que saber mexer em planilha, montar uma apresentação, e o mesmo está acontecendo agora com redes sociais e com inteligência artificial. Então esse é o novo pacote de ferramentas que o profissional tem que saber inserir no seu dia a dia. Inteligência artificial dita muito, e a gente também tem legislação por um lado, como a LGPD, por exemplo, não é? Inserido na questão regulamentar, seguir burocraticamente todas essas etapas, e por outro lado também temos os processos mesmo, da inserção dessa inteligência artificial no recrutamento, no dia a dia da empresa. Como é que você olha para esses dois pontos que são importantes, né? Acompanhar a tecnologia inserida? O que está acontecendo é que a inteligência artificial ela está começando as tarefas, então essa talvez seja a grande transição. Se no passado, por exemplo, para criar uma arte para a rede social, a pessoa tinha que fazer aquilo através de vetores, ela tinha que desenhar, então era desenhar só que no computador. E hoje você consegue escrever, você consegue descrever uma imagem e a IA vai fazê-la, e aí você vai de repente editar, você vai ajustar alguma coisa. O mesmo acontece com textos, acontece com qualquer tipo de ferramenta. Traduzindo, hoje nós já temos uma parceria muito estabelecida entre humanos e inteligência artificial. Então é por isso até que aquela visão de que a tecnologia vai substituir a pessoa, ela não funciona muito bem. Ela é ferramental e ela é parceira para ter essa produtividade. E daí entram inúmeras questões, como a questão do direito, por exemplo, de quem é a propriedade intelectual. Esse debate está muito aquecido, porque se a pessoa criou aquilo, e nós temos um caso pitoresco que aconteceu em 22, que uma pessoa se inscreveu num concurso de arte, só que ela fez a obra de arte usando IA. E ela ganhou o concurso, ela ganhou o prêmio. E só depois que ela revelou que ela tinha feito isso. E daí criou uma polêmica danada, porque as pessoas falavam, puxa, mas quem criou foi a IA. E ela falou, não, mas quem descreveu a imagem fui eu. Então, são novos desafios. Novos desafios mesmo, porque até recentemente tem o ChatGPT, não é? Exatamente. Que passou em prova nos Estados Unidos de Direito, de Medicina, até a oratória para defesa e tal, já é cogitado ali a participação. Como é que a gente observa isso, hein, Arthur? É uma coisa, num primeiro momento, completamente maluca, e daqui a 3 anos alguém vai assistir essa nossa conversa e vai achar absolutamente trivial. Então, o que está acontecendo com o ChatGPT é que ele é o amadurecimento de inteligência artificial que está criando o que a gente chama de conhecimento sintético. Ou seja, você descreve aquilo que você quer e a inteligência artificial te entrega. Então, no caso do ChatGPT, por que ele é chat? Porque você, de fato, conversa com ele. E ele usa milhões e milhões e milhões de pontos de dados e ele te gera uma resposta inédita a cada vez. Por exemplo, se você pedir o seguinte, olha, eu quero uma nova descrição para o meu site e o meu negócio é esse. Ele vai te gerar uma descrição. Se você gostar, você pode usar, alterar, enfim. Se você clicar mais uma vez, ele vai gerar uma nova versão.
E aí o que aconteceu é que o ChatGPT ele foi inscrito nesses testes, então, por exemplo, nos 3 mais rigorosos testes médicos nos Estados Unidos, e ele foi aprovado. Ele teve uma nota que seria a nota média de um candidato de excelente nível. O mesmo aconteceu na The Bar, que seria o equivalente à nossa OAB, que ele tirou uma nota muito satisfatória também. E aí chega no ponto em que nós temos essa dificuldade de separar aquilo que foi virtualmente criado e daquilo que teve o toque de um ser humano, que até então isso era muito claro, era muito evidente, né? Então, cria uma série de novas possibilidades e o extremo disso foi o que aconteceu numa empresa americana, que ela abriu o processo seletivo e aí o que eles queriam fazer era o seguinte, eles queriam testar esse processo e eles inscreveram o ChatGPT como um dos candidatos. E aí o que aconteceu é que ele chegou na fase final. Então ele seria chamado para uma entrevista presencial caso ele existisse. Menino, e como manter então essa questão da parceria da tecnologia com o mercado de trabalho sem temer essa substituição da máquina, da pessoa pela máquina? Porque muita gente pode estar comentando, nossa, mas eu sou advogado. E aí, se começar então, né, essa questão de apuração de casos, o uso do robô na cirurgia que já acontece, médica. Perfeito. Mas enfim, como é que a gente olha esse olhar de parceria sem temer a substituição? O olhar é o seguinte, nós temos que olhar isso na linha do tempo e perceber que o risco é se o profissional ficar parado. Então, o que acontece, se nós imaginarmos como é que nós trabalhávamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, seria uma cena engraçadíssima, porque afinal de contas, há 15 anos atrás, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, tudo acontecia basicamente por e-mail. Então, imagina um profissional que ficou lá, que ele não consegue usar nenhuma dessas ferramentas. Hoje, ele não conseguiria entrar no mercado de trabalho. Então, o que acontece é que nós já fomos esse personagem que não utilizava todas essas ferramentas, que hoje fazem parte do nosso dia, são imprescindíveis, são indissociáveis. Ou seja, se a pessoa tiver contato, se ela brincar com isso, por exemplo, então ela ouviu ChatGPT, é uma ferramenta gratuita, online, disponível, super fácil. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que sair correndo, ir lá e brincar com isso. Aí ela vai falar, caramba, com isso daqui eu consigo fazer isso, isso, isso. Pronto, ela já está interagindo com IA, ela já é um profissional que está um pouco à frente. Agora, se de repente ela vê isso com medo, ou se ela não se inteirar disso, pode acontecer que daqui a 5 anos isso se torna pré-requisito para uma vaga e ela fala, puxa, eu nem sei o que é, eu não sei trabalhar com isso. Ou seja, o que é muito importante é estar atento, acompanhando esse movimento e participando dele. E o que é legal é que é o seguinte, a tecnologia ela está cada vez menos no mundo dos tecnófilos, ou seja, antes você tinha que ser um verdadeiro nerd para poder brincar com isso. E hoje você consegue descrever uma pintura e a ferramenta gera, descrever o escopo de um texto e ele vai fazer isso. No caso do direito, começar uma defesa, começar uma petição, enfim. Então tudo isso está incrivelmente acessível, por isso que nós temos que olhar esse lado. Inúmeras profissões desapareceram, mas as taxas de desemprego, quando nós olhamos o avanço da tecnologia, historicamente é inegável. Tem vários estudos mostrando isso. Você tem um choque no curto prazo, porque afinal de contas é uma grande novidade, e esse choque é do lado da oferta e da demanda. O que eu quero dizer? Para quem age mais rápido, é essa pessoa que vai capturar os melhores salários, as melhores oportunidades. Aconteceu isso há 5 anos atrás com cientista de dados. Ninguém sabia direito o que era, as empresas saíram correndo para contratar. Agora já tem um bocado de cientistas de dados no mercado. A mesma coisa está acontecendo com inteligência artificial. Bom ponto de vista, né? Até porque não há um temor, há sim um alerta para você se inteirar do que está acontecendo em termos de evolução mesmo e não ficar para trás. Agora, você fala sobre essa questão das habilidades, chama atenção aqui para as skills, porque geralmente as habilidades técnicas contam bastante, mas cada vez mais as sociocomportamentais e emocionais também no ambiente de trabalho. A harmonia dentro do ambiente de trabalho com tecnologia e a interação humana. Arthur, qual é o seu olhar também nesse sentido? Esse para mim é o ponto central, porque o que está acontecendo é o seguinte, a tecnologia está ficando de tal maneira dominante, então nós tivemos nessa semana o anúncio de uma ferramenta que ela corrige o olhar da pessoa em relação à câmera. Então imagina só que a pessoa está lendo um texto, ela está distraída, ela está olhando para baixo, e o software em tempo real deixa o olhar dela alinhado na câmera. E para que foi desenvolvido com a câmera? Por que esse software foi desenvolvido? Justamente para as aulas, para as reuniões, para as videoconferências, para que a pessoa pareça atenta o tempo inteiro. Então, onde é que eu quero chegar com esse ponto?
A coisa que está ficando mais rara é a interação humana. Então nós não podemos deixar acontecer o quê? De repente você tem um algoritmo de IA interagindo com outro algoritmo de IA, ou as pessoas elas não têm mais contato. Então é isso, e uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte: quais são as melhores oportunidades e as coisas que são mais bem remuneradas? Tudo aquilo que é raro. Ou seja, o que está acontecendo é que essa criação de conhecimento com inteligência artificial já está se tornando commodity e vai se tornar ainda mais. Ou seja, no curtíssimo prazo, saber mexer nessas ferramentas vai ser diferencial. Daqui a pouco, isso vai ser absolutamente trivial. E aí, o que vai ser o diferencial? Aquilo que a IA não consegue fazer de forma sintética. E são justamente esses atributos humanos. Então, é por isso que quanto mais nós temos hard skills, né? Então, tudo aquilo que é matemático, aquilo que é computacional, resolvido por inteligência artificial, o lado que se destaca são as soft skills, que são os comportamentos, a conexão e o relacionamento. Sim, nossa, que interessante saber. Agora, também questão de recrutamento. Metaverso é uma realidade que eu até já conversei aqui com um especialista convidado a respeito logo do início da conversa, da implementação e tal. Como é você fazer justamente um processo de recrutamento e seleção, onde o olho no olho pode muitas vezes contar mais do que, né, a interação mesmo ali via remota, de uma forma que também se permaneça assertiva? Qual é a sua visão, a sua opinião a respeito do metaverso e também nesses processos de recrutamento, e não só em recrutamento, né, no mercado como um todo? Essas ferramentas elas ajudam a trazer escala, então isso foi muito utilizado na pandemia e vale a conexão não só com o metaverso, mas voltando à inteligência artificial. Hoje tem empresas que elas se especializaram em fazer o quê? Agilizar os processos de contratação, então elas analisam dezenas de milhares de candidatos de forma automática com IA. Lembrando que nós estamos vendo agora candidatos que criam as suas cartas de apresentação com IA. Então nós estamos chegando numa era em que IA avalia IA, né? Então o mais difícil é chegar na etapa humana e tudo mais. Com o metaverso tem uma possibilidade interessante de escala, você pode entrevistar uma pessoa em tempo real em qualquer parte do mundo, e o metaverso ele traz um pouco de interação. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos acostumados a interagir em 2 dimensões através das telas, então seja no smartphone, no tablet ou no computador. Mas o mundo que nós estamos acostumados, ele é absolutamente tridimensional. Então o metaverso, ele não é uma outra realidade. Ele é o quê? Ele é uma evolução desse mundo planificado que nós estamos interagindo, com o qual nós estamos interagindo há décadas. Ou seja, nas TVs, nos computadores e agora nos smartphones. Então o que o metaverso tenta trazer é o seguinte, é uma camada tridimensional. Só que tem que lembrar que ele está numa etapa de infância. Então, nesse momento, as pessoas usam avatares que são basicamente blocos, eles são muito precários, eles não transmitem emoções de uma forma muito feliz. Então, até por isso que o metaverso, que foi a grande pauta do final de 2021, agora ele está sendo um tanto questionado, justamente por essas falhas, porque a internet foi essa possibilidade de que cada um encontra os seus interesses e a sua tribo, mas essa tribo pode ser um grupo de 10 pessoas, sendo que cada uma delas está num canto do mundo. Então, a internet é movida pelo interesse que a pessoa tem, não, por exemplo, pela proximidade geográfica. Você fala sobre essa questão também da televisão, do contato e tal, das telas, mas eu acho que o streaming veio para ficar e evolui também cada vez mais, não é? Absolutamente, o streaming trouxe essa possibilidade da hiperpersonalização, né? Então, quer dizer, a pessoa abre uma plataforma, os programas sugeridos e também essa atomização, né? Então, hoje começa pelo TikTok, ou seja, conteúdos de 15 segundos, 30 segundos. Se você imaginar a experiência análoga ao TikTok de uma pessoa na frente da TV, é como se ela estivesse compulsivamente trocando de canal a cada 15 segundos. Parece não fazer sentido, mas é exatamente o que acontece no TikTok. Então os conteúdos, eles são hiper customizados e cada vez mais endereçados por interesse, pela demonstração do interesse. Essa é a revolução que o TikTok trouxe e que impacta o streaming e impacta todas as outras plataformas. Porque nós vivíamos redes sociais que eram por conexões sociais, ou seja, uma pessoa adiciona a outra, uma pessoa começa a seguir a outra, e agora no TikTok não, o algoritmo aprende aquilo que a pessoa quer. Então é como se a tecnologia estivesse lendo o lado mais profundo da mente
é uma revolução incrível. Por falar em revolução, o mercado também sempre que chama atenção são as startups, media techs, principalmente quando a gente olha para essa questão das redes sociais, das plataformas, de como você traçar um plano estratégico de acordo também com os dados. Qual o olhar sobre isso? Porque até profissão já vira, né? Seja de influenciador como um todo, ou outros ligados também a essas plataformas e essas maneiras de planejamento estratégico junto à mídia, à tecnologia. Como podemos enxergar, Arthur? Mudou completamente, porque, mais uma vez, no passado nós tínhamos uma certa facilidade em usar determinados padrões sociodemográficos, etários, enfim, então você conseguia criar segmentações que acomodavam a população. Então você fazia um corte geracional, né? Até muito tempo não muito tempo atrás, se falava, puxa, essa é uma comunicação para baby boomers, essa daqui é para a geração Z. E isso não funciona mais, porque as pessoas elas são completamente diferentes. O que a internet trouxe foi essa possibilidade de que cada um encontra os seus interesses e a sua tribo, mas essa tribo pode ser um grupo de 10 pessoas, sendo que cada uma delas está num canto do mundo. Então, a internet é movida pelo interesse que a pessoa tem, não, por exemplo, pela proximidade geográfica. Muitas vezes a pessoa se conecta muito mais com alguém que está em outro país, num outro fuso horário, com outro hábito, mas que ela tem um interesse em comum, do que a pessoa que está do lado dela. É por isso que muitas vezes nós vemos aquela cena, 20 pessoas num ambiente, todas elas no smartphone. Por quê? Porque elas estão conectando com os seus interesses que muitas vezes ela não está encontrando naquele ambiente. Então, para a mídia, isso traz um impacto drástico, porque a mídia não vai poder simplesmente falar o seguinte, olha, vamos fazer uma campanha para aquelas 20 pessoas que estão naquela sala, porque elas podem ser absolutamente diferentes entre si. Então, essa hipercustomização, eu costumo dizer que hoje o desafio da mídia e o desafio também de quem trabalha com design de produto e com a industrialização, é que hoje nós temos a escala industrial com a customização do artesão. Então, essas duas facetas que eram absolutamente contraditórias, agora elas convivem. Ou seja, você tem que customizar como o artesão faz. Só que você consegue fazer isso para milhões de pessoas. Sim, claro, para também acelerar o processo, afinal, velocidade também é algo que conta muito nessa era cada vez mais digital, né? Agora, você fala sobre relações humanas, é bem interessante esse recorte, porque é comum, é cada vez mais comum a gente realmente ver as pessoas tão perto e tão longe, né, Arthur? Relação humana, saúde mental, que também é uma pauta ligada ao mercado de trabalho e preocupação com gestores, o meio corporativo. Telemedicina veio com a pandemia. Quais outros recursos a gente pode olhar de forma benéfica que a tecnologia insere no mercado de trabalho nesse sentido de cuidado com o humano mesmo? Esse tema é central, tá como pauta prioritária, diria que de todas as empresas que estão atentas a isso, né? Porque a pandemia acelerou isso, esse é o lado muito triste da pandemia, né? É o excesso da tecnologia, então eu costumo dizer também que nós cruzamos aquela barreira em que mais tecnologia significava necessariamente benefício. Ou seja, com mais tecnologia eu sou mais produtivo, eu consigo ir mais longe, eu consigo me informar mais. Chegou no ponto que isso cruzou uma linha da infodemia, ou seja, excesso de dados, excesso de notificações, excesso de aplicativos. Soma-se a isso a uma redução na convivência, então tem várias pesquisas mostrando exatamente isso, que as pessoas encontram cada vez menos seres humanos, né? E aí é uma coisa que nós temos que refletir, que é o seguinte, o hardware do smartphone avança, mas o nosso hardware é absolutamente o mesmo. Então nós não temos upgrade de software ou de hardware enquanto seres humanos. E aí o que está acontecendo é que nós temos ferramentas que ajudam, sim, a diagnosticar isso. Então tem várias ferramentas que tentam diagnosticar, por exemplo, nas mensagens que estão nos e-mails, nas interações que as pessoas têm dentro das empresas, para tentar identificar isso. Será que aquela pessoa não está precisando de ajuda? Será que eu não preciso conversar com ela? Então isso é muito interessante. Tem ferramentas que têm ajudado no tratamento, que têm ajudado na abordagem, e até por isso que hoje muito se fala sobre a troca do fear of missing out, que é em português, o medo de estar perdendo alguma coisa, porque o tempo, 24 horas, você tem impulsos, notificações, pelo joy of missing out, que é o que? A alegria de saber o que eu estou filtrando, né? E agora surge um novo termo, que é o que? O fear of logging off, ou seja, as pessoas estão mostrando medo de simplesmente estar fora do software, ou seja, será que eu estou sem conexão? Será que chegou alguma coisa e eu não vi? Algumas pessoas estão apresentando aquele sintoma da notificação fantasma. Ela pega o smartphone, desbloqueia
e não tem mensagem nenhuma. Então ela sentiu, ela chega a sentir que o telefone vibrou e não aconteceu em nenhum momento. Arthur, a gente fala muito sobre o protagonismo do colaborador que veio forte, com toda essa mudança, evolução. As pessoas estão ficando mais pelo propósito de estar trabalhando em determinada cultura organizacional ou não. E daí tem protagonismo do colaborador, figura do líder e o papel dos recursos humanos, do recrutamento também para fazer essa peneira e, né, fazer a melhor ligação possível entre o colaborador e empresa. Como é que olhamos para essa tríade, para essa relação que é fundamental estar em harmonia, no mínimo, no caso? Principalmente com relação a pessoas que têm a possibilidade de escolher aonde ela prefere trabalhar, porque é isso que tem acontecido com os profissionais que se destacam, especialmente, eu estou ressaltando isso por um dos impactos da pandemia. Por exemplo, nós temos incríveis desenvolvedores de software no Brasil que passaram a trabalhar para empresas que estão em absolutamente qualquer parte do mundo, ou seja, o salário foi dolarizado, isso também trouxe uma pressão de aumento de salários no Brasil, mesmo que as pessoas não saíram do Brasil, né? E essas pessoas elas acabam procurando as empresas em que elas se identificam mais, é por isso que inúmeros temas como não só o progresso na carreira, não só a remuneração, mas essa identidade com relação ao propósito, e até mesmo a preocupação com a saúde mental, a preocupação com temas como ESG, da sustentabilidade, seja na governança ambiental e o impacto social que aquela empresa causa, ou seja, os melhores profissionais eles estão escolhendo a dedo, é um mercado que ele virou. Se no passado nós tínhamos aquela imagem de foi aberta uma vaga, e aí parece que a empresa ela está esperando muitos e muitos candidatos para escolher o melhor candidato. Hoje o que acontece é que os melhores candidatos, eles são assediados justamente pelas redes sociais, principalmente pelo LinkedIn, e essa pessoa escolhe em que plataforma que ela vai se conectar, qual plataforma que ela se sente melhor. Isso tem a ver com o método de trabalho, se ela prefere trabalhar remoto, híbrido, se o propósito daquela empresa se conecta com a missão, enfim, o propósito daquela pessoa, e certamente tem tudo a ver com a liderança. Por isso que a liderança, ela, voltando no ponto das redes sociais, é uma liderança que precisa customizar a forma como ela vai atuar. Ela não pode planificar mais isso. Então ela não pode ter uma liderança que trata todos da mesma maneira, justamente porque essas pessoas têm anseios diferentes. Sim. E cada vez mais complementares. Então o que fica claro é que as empresas que conseguem ter essa diversidade de ideias, diversidade de comportamentos, são empresas vencedoras justamente por quê? Porque elas representam mais a sociedade como um todo, elas conseguem entender mais o mercado consumidor, porque o mercado consumidor cada vez mais é diverso e com as suas micro particularidades. Então é interessante ver que essa possibilidade da customização do lado do consumo traz um desafio também para a liderança, para o recrutamento e para os comportamentos dentro de uma empresa. Interessantíssimo. É a questão na hierarquia não mais vertical, mas agora horizontal, né? Cada vez mais. Então a gente está quase no final já, vou pedir suas considerações finais. Eu no início brinquei que o presente já se faz futuro, né? O futuro já se faz presente. O que a gente pode esperar então do futuro? Viver o futuro do futuro? Como é que a gente vai olhar para a tecnologia? Porque, nossa, os avanços são demais, cada vez mais ágeis, rápidos e surpreendentes, porque a gente fica assim, impactado com a tecnologia inserida. Com certeza. Isso que a minha missão é tentar entender tudo isso, é tentar falar sobre tecnologia, tentar entender o que está acontecendo. Bom, uma certeza, a adoção tecnológica não vai parar de crescer, então é só, para entender o futuro, é só dar uma olhadinha no passado, ou seja, se você olhar no passado, o grupo de pessoas que usavam tecnologia era muito menor do que é hoje. No futuro vai ser basicamente 100%, então isso vai se acelerar. Segundo componente, tecnologia acelera a tecnologia, ou seja, quando surge uma geração de inteligência artificial, ela ajuda a fazer o quê? Desenvolver a próxima geração de inteligência artificial que vai ser ainda mais incrível. E tudo isso convivendo com seres humanos que não têm a capacidade de fazer o download de um novo software. Ou seja, o nosso desafio é justamente desenvolver esse aspecto cada vez mais humano e usar essas ferramentas. Por isso que aquela imagem do robô pedindo licença para a pessoa e assumindo a vaga não é muito por aí. É justamente usar o robô para que ele esteja trabalhando para a gente, para que a gente possa ter tempo para poder socializar, para poder entender quais são os anseios humanos, para tentar entender qual é a essência do ser humano. Então, as profissões elas caminham muito mais para esse lado humano e com a tecnologia amparando tudo isso.
Arthur Igreja, muito bom tê-lo aqui comigo no Aqui Tem Vaga. Até a próxima. Bom trabalho sempre para você e qualquer novidade será bem-vindo, hein? Obrigado. Obrigada, Arthur. Para você também, muito obrigada por nos acompanhar. Lembro sempre que pela plataforma no YouTube Band Jornalismo, o programa estará disponível, além da sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.